Olá, boa noite a todos. Então, bom dia quem é do dia, boa noite quem é da noite. E tem aqueles que são da madrugada, né? Então, antes de começar o vídeo, eu pedi que você se inscreva no canal, que dê o like e não esquecer de ativar o sininho de notificações, tá? Para esse canal funcionar melhor, que eu sempre tenho conteúdo aqui de ensinamentos. Meu telefone para contato, através do meu WhatsApp. Somente através do meu WhatsApp. Então, 99 024 4813 21, eu sou do Rio de Janeiro. 99 024 4813. Então, hoje eu vim falar sobre demônios. Demônios, deuses sombrios. Então, se demônio é demônio, demonizado pela Igreja Católica, que demônios são deuses. Não tem nada a ver com essa política de catolicismo. Então, demônio é livre, ele nem encarnado é, nem está nessa esfera. Então, o que vocês veem muito por aí é hollywoodiano. Claro que tem alguns fundamentos, mas esse negócio de possessão demoníaca, jamais é impossível que um demônio de verdade, vamos dizer que ele incorporasse. Primeiro que ele não vai fazer isso. A densidade dele vai explodir esse corpo. Ele pode possuir, sem entrar. Mas por que ele faria isso? Se ele pode simplesmente derrubar vocês. Nós somos de carne e osso, gente. E nós somos pagões. A gente não está aqui trabalhando, nem curtindo pós Jesus Cristo. Isso aí é uma invenção muito cretina da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem quiser que se iluda com isso aí. Então, antes de eu falar sobre demônio, vamos lá. Nós não estamos em harmonia. Não existe várias vertentes. Existe, sim, uma guerra espiritual. Sempre. Lúcifer nunca foi anjo, nem arcanjo, nem querubim. Ele não está sob efeito desse Deus católico aí, que é um arconte forte. Mas ele não é Deus. Então eu vou estar sempre falando essas palavras, porque é uma mistura de energia fora do normal. Então existe a mão direita e a mão esquerda. Quando mistura tudo, vira uma bagunça. Então, se vocês estão pensando que demônio tem algum sentimento humano, ele não tem. Então não confunda demônios com humanos. Nosso espírito está encarnado aqui por força e ódio desse Deus aí. Deus, porque ele não é Deus. Mas vamos chamá-lo de Deus. Do encarnado. Nosso espírito está aqui dentro. Mas se demônio, ele é demônio, ele tem nada de humano. Nada. Então vocês querem que ele sinta o que você sente? Vocês querem transformar o demônio em cachorro? Que quando você faz a goécia, como você queira chamar, a goétia, você põe ali, está a sua proteção, você faz um triângulo e põe um punhal no sigilo, no demônio, e diz, você vai fazer o que eu quero. Depois, de repente, vocês conseguem, com certeza. Pode ser?
Aí vocês acham mesmo que o demônio vai ficar ali olhando para a cara de vocês como? Se nós somos um humanozinho, isso aqui está numa casca, frágil, sejamos humildes, nós não controlamos tudo. Então não é melhor negociar com eles, não? Então, se demônio é demônio, ele está livre, nos liberta de tudo, nosso pai, Satã, nosso pai Lúcifer, eu vou separá-los, tá? A gente tem liberdade para tudo. Você está livre para fazer o que você quiser, desejo da carne, luxúria. Claro que você tem um sistema aqui na Terra, né? Ou se você é inteligente, sábio ou sábia, você vai se moldar esse sistema, porém fora do sistema. E tratar o demônio, eu vou falar demônio, né? Que são deuses sombrios, de uma maneira mais específica. Então nem todo mundo está apto a vir para a mão esquerda, não. Não. A pessoa está enraizada, dormindo dentro dessa matrix. E cheio de moralidade. Quer vir para cá, mas é cheio de moralidade. Como é que você pode fazer prática demoníaca, cheia de moralidade, cheia cheia, né? Eu estou falando cheio, é uma coisa. Aqui eu não estou falando de sexo, tá, gente? Eu estou falando de seres humanos. Cheio de preconceitos e com ideias tacanhas. Nós somos a liberdade. Ah, mas a liberdade como? A liberdade vigiada. Né? Porque afinal de contas nós temos essa casca aqui para cuidar também. Então, escravagistas, vocês ficam em lugares escravos, sabe? Mesmo dentro do satanismo. E Satã não admite isso. Então, você vai ali, empunha um punhal, tá? Pum, faz aquele ciclo, tem todo um processo. Eu já acho isso ridículo, uma falta de respeito de ser tamanho. Quem ensina e quem pratica. Porque com certeza a tua vida vai para o buraco. Isso afirmo. Você pode até ter um resultado, mas do mesmo jeito que você subiu, você vai descer. Nossa, financeiramente não sabe. Porque eles estão olhando ali para a nossa cara, eles estão olhando ali para a nossa cara, e eles estão rindo. Sabe? Tipo a gente olhando para a barata. Né? Aí eu vou pisar nela daqui a pouco, né? Não deixar ela andar por aí. E aí, dá certo. Mas a hora que não der mais certo, às vezes não dá certo, às vezes dá. Eu também não estou te fazendo da força do pessoal da mão direita. Mas nem todo mundo está preparado para vir para cá. Por que as pessoas querem vir para a mão esquerda se são cheias de moralidades? Sabe? Impregnada com o catolicismo. Sabe? Que as coisas têm que ser desse jeito. Gente, esse jeito não funciona. É casamento falido, relacionamentos falidos, quebrados, educação quebrada, sabe? Política quebrada, é tudo sujo. Todo mundo numa hipocrisia fora do normal. Então não existe esse papo de que você vai vir para cá se você não desvaziou a sua taça. Você só pode vir para cá quando você jogar fora a sua taça, ela ficar limpa, lavada, para você entrar com esse conteúdo satânico. Senão você não consegue. Ah, eu sou pactuado, sou pactuada. Tá, pode ser. Mas o seu conteúdo ainda continua católico. Você pensa uma coisa, mas você faz outra. Você pratica uma coisa, mas você exige das pessoas outras coisas. Mas você também não olha para o teu rabo para ver o tamanho que ele tem, o que você está fazendo e o que você já fez. Mas proíbe as pessoas de fazerem o que elas querem. A gente não está aqui para dizer, olha, não faz. A gente está dizendo aqui que vai dizer, você faz se você desejar. Mas a gente sabe o que é certo e o que é errado. Aqui a gente não está lidando com criança.
a dificuldade de entender isso? Aí eu tenho que pedir permissão? Não. Você tem que pelo menos ter um pouco de discernimento para saber que nem todo mundo está preparado para essa tal liberdade. E é liberdade de verdade. É liberdade com o seu corpo, com o seu prazer. O que você deseja, sabe? O que você quer. Para você ser tudo com controle. A gente deu um monte de desatinado aí, dando tiro, né, fazendo besteira. E nem tampouco não descansando. Nossas práticas são práticas pagãs, que antes dessa coisa da Bíblia, que isso tudo é mentira, nós éramos livres, né? Nós fazemos culto aos deuses para celebrar e eles nos protegiam. Esses mesmos deuses hoje aí que são demonizados. Tem muita história aqui, tem muito processo aqui de história. Agora, você evocar um anjo é muito mais perigoso que você evocar um demônio. As criaturas angelicais, elas são perigosíssimas. Elas são lacaias desse Deus católico aí. Se a gente não tem livre-arbítrio, imagina eles. Entendeu? Eles têm verdadeiro pavor da gente. Eles se transformam e dizem que são os demônios. Você acha mesmo que um demônio, com a densidade dele, com a força, com o poder que eles têm, eles não destruiriam você assim? Por que ele vai ficar fazendo você sofrer? Ficam rindo. Também quando eles derrubam com prazer. Igual gato, para matar. Se é que eles vão matar. Mas a falta de respeito do ser humano, a empáfia do ser humano é tão grande, que ele vai ali e diz, você vai fazer, faz toda a ritualística. Aí o demônio fala, então eu vou fazer. Quando eu me libertar disso aqui, vai ser rápido. Você bota a pessoa para subir. Eu digo, quanto mais alto, toma melhor. Aí daqui a pouco ela cai com a própria cabeça, já faz um buraco e fica lá dentro, né? Já de cabeça para baixo. E a gravidade vai ajudar. Faz um monte de besteira. Quanto monte de besteira que da mão esquerda, burla todo o sistema. Não tem várias opções. Ou você está aqui, ou você está aqui. A mão do meio é outra coisa, tá? A mão do meio é outra história, que poucas pessoas conhecem, a mão do meio. Mas não tem nada a ver com a mão direita e com a mão esquerda. Qualquer religião que não seja satânica, ela é católica. Pode ter vários nomes. Ah, mas aqui que Saitã, que Shaitã, é tudo Satã. Que Lúcifer, não sei o que, não sei o que. Lúcifer é romantizado e ficou com esse nome de Lúcifer. Vocês têm que imaginar que a história veio lá da Suméria. Foram milhões de anos, gente. E vou trocando os nomes. Mas o personagem é o mesmo. Cadê Lilith? Cadê o total feminino? Entendeu? E quem é que fez os demônios? Como é que aconteceu isso? Então, assim, demônios ficam olhando pra gente bem estarrecido. Tipo assim, esse povo não vai crescer, não. Não vai amadurecer, não. Então, a gente tem esse cérebro todo. Não, eu sou satânico. Mas eu não mexo com eles. Eu sou satânico, mas eu não admito isso. Eu digo, você é um católico. É uma possessão, é um ciúme, é uma inveja, é um transtorno, uma loucura, sabe? E a gente não fica mal na mão esquerda. Não, a gente também não está aqui para sair cateçando todo mundo. Também não entra na frente da gente. Porque a gente não está comungando com vocês, com esse bonzinho, esse malzinho. Porque não tem bom nem mal, gente. Depende muito do ponto de vista que vocês estão. Ah, para mim foi bom. Ali foi ruim. Mas isso é justiça, tá? E tem coisas que é injusta.
e vai ser para todo mundo. Você pode ter certeza disso, vocês podem ter certeza disso. Aí a vida está muito boa, está mexendo bem na minha janela. A vida está muito boa, e aí de repente a vida começa a ficar ruim. O corpo fica ruim, a família fica ruim, porque isso vai ampliando. Mas vocês não têm o pingo de expectativa, não sabem como lidar com isso. E ainda punham um punhal assim. Pá. Você vai fazer. Se um humano já com um punhal no pescoço, tiver um punhal enfia em você, você imagina um Deus sombrio chamado de demônio, cheio de poder, com uma egrégora enorme só ao lado dele. Somos muitos, gente. Muitos, 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 muitos. E tem alguns que gostam de seres humanos, outros não atendem seres humanos, como qualquer outro. Eu não atenderia seres humanos se eu fosse um demônio. Não, não posso ser. Agora, tem práticas demoníacas que realmente o demônio atende seres humanos. Eu estou aqui para despertar pessoas, seres que me procuram, eu boto uma centelha de luz na cabeça deles. Falo, você tem que mudar o seu pensamento, positivar a sua vida, ver o que realmente está acontecendo, ver quem você é como pessoa, para depois você sair exigindo aí os quatro cantos. Você fala uma coisa, comunga uma coisa e faz outra. No final, vocês são infelizes, acomodados, destruídos. Eu nem sei porque que eu estou com essa pessoa. Porque essa pessoa está no padrão católico. Ser capaz de olhar no espelho e falar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto disso, minha sexualidade é assim, eu gosto de comer isso, eu gosto de viajar, eu gosto desse carro. Eu quero ser livre. Mas esse livre não é essa coisa dessa liberdade absurda que vocês acham. Tudo tem que ser pago. A gente está no mundo, então para de ser alienado, gente. Entenda? Não adianta correr. Mas demônio, ele é demônio. Então não queira que demônios tenham atitudes humanas. Eles simplesmente vão destruir vocês. Aqui está uma cambada que ficou doido, que matou, que foi preso, que se matou, que já saiu do país, e daqui a pouco está fazendo alguma coisa. São tudo geristas. Esse mundo é espiritual. Como é que vocês caem nessa? Eu vou fazer igual a essa, faz. É o que eu não digo não faz. Só digo não deve. Mas se você quer fazer, o problema é seu. Vocês acham que convir que o corpo é de vocês, o corpo é de vocês. E o espírito também. Esse corpo aqui é meu e essa vida aqui é minha. Então esse corpo é de vocês e a vida é de vocês também. Vai dar para chegar a um acordo? Dá. Então eu não vou fazer isso. Vocês são católicos. Católicos. Querendo tirar proveito daqui, dali, aí depois vai para a igreja, faz uma oração a Jesus, que nem existiu. Nem os judeus acreditam em Jesus Cristo. Você imagina se eu vou acreditar nisso. E se isso foi verdade em algum momento, o pai dele deixou ele morrer. Que Deus bom, né? E vocês não acreditam no diabo. O diabo só foi inventado para ganhar dinheiro. Então aí pega o demônio, foram demonizados. O demônio não presta, demônio é assassino, demônio é isso. E vocês acham mesmo que o demônio, ele tivesse um corpo da pessoa, possuindo essa pessoa? Você acha mesmo que eles iam aceitar o comando de um católico de uma igreja para ele sair? Não, ele só sai sob o jugo de Lúcifer. Na frente de Lúcifer não fica nada. Não, não fica. Porque Lúcifer é Deus. Então, o que está acontecendo aí? É uma barbárie que está acontecendo nessas religiões.
tanto a religião da mão esquerda quanto a religião da mão direita. Cada dia eu fico mais estarrecida com tanta gente que não conhece nada, ainda escreve livros, sabe? Assumindo o seu lado católico, o seu lado cristão, cheio de moralidade cristã, cheio de empáfia cristã. É você ser um miserável, um maldito manuzinho para ganhar nada, para se alimentar o sistema. E mesmo as coisas que vocês gostam de fazer, vocês têm vergonha de fazer. Vocês têm prazer a carne, nós estamos encarnados, ter prazer a carne de vocês. Ah, mas eu não posso comer isso, aquilo, tá, você está numa dieta, você está na academia, você tá... Tudo bem, mas e cadê o prazer? Eu estou aqui encarnado, eu estou aqui fazendo o que isso aqui? Além de ganhar dinheiro e pagar boleto. Mas não pode. Mas pode esse monte de pedófilo fazer um monte de besteira e sair pela porta da frente. Ah? Vocês sabem que isso é justiça? Isso é justiça? Mas os demônios são justos. E a gente não faz esse tipo de práticas. Não satânico de verdade. Não. A gente não quer levar um tiro no pé. A gente não é burro. A gente está aqui para ensinar. A gente está aqui para aprender. Mas o mais importante, a gente está aqui para curtir. Para ter uma vida boa, uma vida decente. Entendeu? Não alimentar esse sistema falido, quebrado, que esse monte de gente falida, quebrada na cabeça. Então, antes de pensar em demônio, lavem a boca de vocês, que eles são deuses do caos primordial. Não ficam fazendo essas práticas aí, vamos pegar uma tabuíja aí, vocês chamam qualquer coisa. Vocês são tudo pancado da cabeça, eu não estou dizendo que são todos. Quem tem um pouquinho de inteligência já volta o pé para trás, eu digo, opa, vou mexer isso aí não. Entendeu? Quem já teve experiência e viu alguma coisa e consegue ver, já sabe que vai ficar punk. Aí você consegue subir um pouquinho, né? Daqui a pouco tá aí, ó, com Alzheimer, com louco, fazendo uma besteira louca, né? Tu só bota Lilith lá embaixo, Satã lá embaixo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma farsa. Mas eu vou falar novamente, nem todo mundo está preparado para vir para a mão esquerda, porque você tem que esvaziar a taça católica para aceitar, entrar com o conteúdo luciferiano, satânico ou satânico luciferiano. Aí eu digo, pô, luciferiano é. Para quem não sabe, no Vaticano eles chamam Lúcifer para dar luz e sabedoria. Quem quiser é só entrar aí no site, entrar aí no YouTube, que você vai ver um monte de cântico clamando por Lúcifer, para dar iluminação e sabedoria para eles. Por que será? Vocês já viram que é só uma manipulação? Mas antes de vocês começarem a escrachar os demônios, imagine a força. É que eles são mal. A força que eles têm. E a nossa cabeça deslumbra um demônio assim, um demônio assado. Às vezes vê um demônio de forma feminina. Eles não têm corpo, gente, eles não têm sexo. Mas tem uns que têm praticado só de uma forma masculina e outros de uma forma feminina. Mas como não tem sexo, não tem corpo, não tem sexo. O tempo é ordenado pela Terra. Não existe tempo, é um tempo totalmente diferente. Então, antes de vocês pensarem em fazer qualquer coisa, pensa que demônio não é cachorrinho da gente. O cachorro você bate dele e ele vem com o rabinho babanando. O gato não. O lobo você não consegue, graças a Deus, uma coisa. Nem no circo ele vai. Mas o humano vai. Vai lá, vai fazer um monte de porcaria. Ah, não, Deus vai depois, antes de morrer, ele vai perdoar todos os meus pecados e eu vou para o céu e aqui vou para o inferno. Não, o inferno é aqui mesmo. Tem outras formas de energia quando vocês fizerem a passagem. Mas a morte é certa para todo mundo, gente. Isso aqui é uma caixa.
Não dá para viver a vida mais leve, não. Sem ter mais humildade, ser pessoas que realmente pensam e que têm respeito. Continua fazendo prática de goécia. Isso, pega o demônio, fala mal dele pra caramba. Diz que é tudo coisa de demônio. É o diabo. É o diabo? Não foi ele que fez a Santa Inquisição, não. Nem matou os primogênitos, está lá na Bíblia. Nem fez as cruzadas. Vocês lembram daqueles instrumentos de tortura? Aquilo é coisa de gente maluca que inventou aquilo ali. A pessoa demora dias para morrer. Agora, pelo menos, continua violento o ser humano, pelo menos um pouquinho mais rápido, né? Não, eles botavam, empalava, ficava 3 dias para morrer. Botava dentro dos negócios lá que esquentava, botava um monte de prego até a pessoa morrer, e aquilo ia apertando. Sabe? Coisa doentia, coisa de católico, de inquisitor, para eles pegarem tudo deles e botarem para a igreja católica, apostólica. Isso é fato, gente. Fato. Quanto a fato, não tem argumento. Tá? É só vocês lerem a história direitinho. Quando vocês chegam lá no Vaticano, que eu tive o prazer de ir, prazer e desprazer, né? Mas é muito lindo aquilo lá. Quando você vê a história da conquista romana sobre a Europa inteira, tem os celtas, e não eram homens que estavam lutando, eram mulheres guerreiras. Não eram os homens que estavam lutando, eram as mulheres que estavam de espada. Cadê o total feminino aí? O que a igreja fez com o total feminino? Tá onde o nosso total, gente? Ah, o total feminino é o total, é a entrada e a saída. Eu não sou machista, mas eu sou uma mulher que entendo bastante das coisas e sei que as coisas são como são. Na carne. Não tem um projeto diferente. E cadê o nosso total feminino? Não teve mulher faraó, teve um monte de mulher faraó. E quando ela dividia o poder com o homem, era de igualdade total. Não tinha machismo nem feminismo. Nosso cérebro não tem nenhum problema diferente dos homens. Tem a mesma condição neurológica. Então, que situação é essa que mulher não pode fazer as coisas? Que homem não pode cultuar Liz, que mulher não pode cultuar... Eu tenho que rir, não pode cultuar Lúcifer. Não, cultuar não. Ser sacerdotisa, ser magista. Sabe, a coisa pior é punk isso aqui. Não, você vai tratar do seu lado feminino. Eu não tenho um lado feminino. E a mulher não tem um lado masculino. Os hormônios não falam nada entre a gente. E como é que a gente chega a esse equilíbrio aqui? Entendeu? Algumas pessoas são mais acentuadas, outras menos. Outras têm algumas coisas sexuais. Mas isso aqui não tem o mérito da questão. Eu não estou falando de sexo, eu estou falando de seres humanos. Branco, preto, vermelho, amarelo, azul. Seja o que for, pobre, rico, remediado, milionário. A gente está no mesmo oceano. Barcos diferentes. Porém, o final é o mesmo, a morte. Então, faz favor, viva a vida melhor, mais leve, vai curtir os prazeres da carne, para de tanto preconceito, de tanta perseguição, sabe? Curte isso aqui, que isso aqui já é o inferno. E quando vocês vibram no negativo, que vocês ficam piores, chato pra caramba, que não tem uma conversa direta com seus filhos, sabe? Que não tem uma conversa direta com a mãe de vocês e vice-versa. Que vocês ficam vivendo essa vidinha de pastorzinho, enchendo o saco. É uma raça complicada, né? Quando você chega na igreja, você não entende nada que o padre fala, porque ele fala para ele falar, para você não entender. E quando o pastor fala, é só para dizer que isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. E que pecado é esse, gente, que tem lugar nenhum? Quando nós éramos pagãos, eu sou pagã, não existia pecado. E as pessoas eram felizes, tinham guerras,
Sim. E por isso que eu digo, não há paz sem guerra. Vocês estão em que mundo? Agora, as pessoas tinham porque lutar. Os homens faziam os trabalhos pesados e as mulheres cuidavam da plantação e da prole. Entendeu? O nosso corpo não dá um salto, ele vai se adaptando. São milhões de anos. Não para de pensar com a cabeça que a Suméria está ali, depois virou Mesopotâmia, que hoje é o lugar, é o Iraque, é onde era a Suméria, e que ali foi o palco de várias revelações. Sacerdote e sacerdotisa que atendiam os faraós, tanto homem quanto mulher, eles tinham o mesmo status. Não interessa se você é mulher, se você é homem, tinha o mesmo status. Tinha o mesmo dinheiro e eles ganhavam muito dinheiro. Mas eles eram convocados todos os dias para as reuniões para se falar de milhões, de poder, de segurança para a população. Já existia política. A política faz parte dos pilares da humanidade. Mas não essa política fajuta de hoje, de vários tempos. Era outra coisa. Realmente a gente falava de dinheiro, mas era a forma de joias, de pedras preciosas. Então não venham para cá achando que vocês têm perfil. Se vocês têm um perfil católico, ainda nem tirou, jogou fora esse vinho estragado de vocês, lavou e está esperando um vinho de verdade. Um vinho de fraça, de boa, né? Então é isso que eu queria falar com vocês. Não subestime demônio, não brigue com isso. Aí depois chupa pombogira, faz um monte de coisa, mas hoje eu vou falar sobre demônio. Demônio é demônio. Só vai entender isso quem entende o que eu estou falando. É a mesma coisa você querer trocar a personalidade de uma pessoa. E aí cada um, nosso Deus, Satã, sabe que cada um tem o tempo. Um desperta mais rápido, outro desperta de outro jeito. Ele entende também que as pessoas dependem de um tempo, de um conhecimento para aprender. Mas aí quando está aprendendo, pula fora. É mais fácil continuar no sistema. Né? Aí volta para aquela situaçãozinha de família, que a gente chama de sapo acomodado. Mas não se dá o prazer. Não, minha mãe está satisfeita, meu pai está satisfeito, e eu estou satisfeita. Eu sou o projeto. Eu sou a pessoa que tem que estar bem. Porque se eu estou bem, todo mundo está bem. As pessoas que eu amo, o que eu quero fazer, o que eu não desejo fazer. Então, se eu não estou bem, eu não posso passar nada de bom. É todo mundo reclamando de depressão, de ansiedade, não sei o quê. Mas isso aqui, gente, isso aqui é o inferno. Todo dia é briga, é luta, é guerra. Eu poderia falar uma palavra que resume tudo isso, mas não ia ficar muito bom falar aqui no YouTube. Então, antes de vocês procurarem, esvazie a taça de vocês. Lava, descontamina essa questão católica e se prepara para receber realmente ensinamentos, deuses, entendeu? Força, desconstruir, reconstruir, até vocês virarem de verdade satânicos luciferianos. Aí vocês vão ver que isso aqui não tem nada em harmonia e que isso aqui é uma farsa, tá bom? Então demônio é demônio. Eu me despeço hoje com um beijo da minha egrégora. Fica nas bênçãos de Lúcifer.